Deodato é o vereador que ele escuta com atenção. Internautas que acompanham o nosso Deodato em tempo real, né, o nosso programa de interação com a comunidade fortalezense na campanha Deodato 13813. Esse é o nosso 7º programa, discutindo os vários temas que a nossa campanha tem defendido para Fortaleza. E hoje vamos abordar exatamente a questão das políticas de juventude, os jovens na política e, obviamente, discutindo projetos para o futuro da juventude de Fortaleza. E hoje o nosso convidado, aliás, queria inicialmente saudar o companheiro Davi. Davi é nosso companheiro petista, da militância petista, coordenador do Instituto de Juventude Contemporânea, uma entidade, ONG, que desenvolve um intenso trabalho com a juventude de Fortaleza, e foi também o presidente do Conselho Nacional de Juventude, ligado, né, ao gabinete da Presidência da República, dentro do que o PT realmente trouxe de novo, né, para a juventude brasileira, colocando a juventude num patamar de protagonista da nossa história, né, criando essa coordenadoria esse Conselho Nacional de Juventude, e o Davi, nosso companheiro aqui do PT do Ceará, foi presidente desse conselho. Então, boa noite, Davi, obrigado por estar aqui conosco, contribuindo nessa discussão. Boa noite, Deodato. Para mim é uma alegria a gente poder estar aqui colaborando. Primeiro, parabenizar pelo espaço, acho que é um espaço inovador, né, dentro da campanha eleitoral em que a correria na caça ao voto, na disputa política, né, faz com que muitas vezes o debate programático, o debate da política fique em segundo plano, e a nossa candidatura, a candidatura do Deodato, faz o debate programático da cidade de Fortaleza, né, com os segmentos, com as bandeiras de luta do mandato, da proposta de mandato, para que a gente possa, junto com a população, encarar de frente os problemas, os desafios e dessa maneira poder fazer com que a Câmara Municipal tenha um mandato que de fato represente os anseios da população da cidade de Fortaleza. E antes de mais nada eu queria lhe parabenizar pelo espaço, lhe agradecer pelo convite e dizer que nós estamos à disposição para fazer uma campanha eleitoral bonita, empolgante, programática na cidade de Fortaleza e levar, obviamente, esse projeto à vitória no dia 7 de outubro com a sua candidatura e a candidatura do companheiro Elmano. Bom, aí é o nosso convidado de hoje, né, que tem muito a contribuir, não apenas nesse debate hoje no Deodato em tempo real, mas com certeza vai estar junto com essa moçada jovem, aguerrida da militância petista aí de Fortaleza, no nosso mandato. Pessoal que tem uma experiência extraordinária, e vamos estar juntos aí, elaborando, propondo, discutindo política de juventude, também focando na criação de espaços para retirar, para dar oportunidade aos nossos jovens de se desviar, né, de situações malévolas, situações difíceis, que por falta de oportunidade, muitas vezes os jovens acabam enveredando por situações, né, que lhe trazem situações de dissabores, né, e muitas vezes isso ocorre exatamente por falta de espaço, por falta de políticas públicas que preparem esses jovens para enfrentar aí o mundo. E vamos, voltar aqui para o nosso quadro de o nosso meio ambiente. Em seguida, retornamos aqui com o debate com o nosso companheiro Davi Barros. Você sabia que o óleo de cozinha provoca o entupimento das tubulações das redes de esgoto, aumentando em até 45% os custos de tratamento? O óleo prejudica o solo, a água, o ar, a vida de muitos animais, inclusive do ser humano. Por isso é muito importante o despejo correto do produto. Deodato, quando estava à frente da Secretaria de Meio Ambiente de Fortaleza, distribuiu recipientes de coleta para a população. Em seguida, o óleo era coletado e encaminhado a uma associação. Lá, o óleo de cozinha era transformado em resina para tinta, sabão ou detergente. Ações simples que fazem a diferença para o meio ambiente. Me permita, Davi, antes de voltar aqui ao nosso tema central, nosso debate, nossa conversa, fazer um registro sobre esse nosso quadro de hoje, o nosso meio ambiente.
ele trata de uma ação muito interessante que nós desenvolvemos quando fomos secretário da SEMAN, né, dentro do contexto do grande trabalho que nós realizamos com relação à reciclagem em Fortaleza. Essa questão do óleo foi interessante porque nós distribuímos 4.000 reciclóleo, que é um instrumento, um equipamentozinho para facilitar a coleta pela dona de casa desse óleo da fritura. E que, inclusive, resultou em outras ações, né, com essa estimulação que foi feita, com a parceria com a Petrobras. Aliás, nosso companheiro Rodrigo ajudou muito nisso. O companheiro Rodrigo, que também é da militância petista, um grande quadro do Partido dos Trabalhadores. E resultou nessa parceria com a Petrobras e outras instituições, inclusive numa mini usina que hoje funciona lá na Serrinha. Um abraço aí para os catadores da Acores, lá da Serrinha, que opera essa mini usina de óleo de frituras em Fortaleza, recolhe esse óleo e esse óleo é levado inclusive para nossa usina de biodiesel lá no nosso Quixadá. Lá no nosso Quixadá, que está lá na campanha vitoriosa do companheiro Hilário Marques para voltar a comandar aquele município que ele transformou com ações inovadoras, inclusive na juventude. Então voltemos aqui para o nosso tema. Meu caro Davi, queria que você pudesse colocar para o nosso telespectador, para o nosso internauta, né, do ponto de vista do Conselho Nacional de Juventude, a experiência que você teve lá e nessas ações desenvolvidas tanto pelo governo federal quanto pelo governo aqui do nosso município de Fortaleza, porque nós também colocamos a juventude como protagonista, né? Sim, sim. E aí eu queria que você pudesse já partilhar conosco essas experiências. Na verdade, assim, a experiência de gestão de governo popular do Partido dos Trabalhadores incorporou durante esses 10 anos em que a gente está na presidência da República e tendo a experiência, né, de, a partir do Poder Central, estimular o desenvolvimento dos estados e municípios, colocou as políticas de juventude num patamar estratégico de política de Estado. Ou seja, hoje, se porventura, por uma questão da nossa democracia, nós, porventura, acontecesse de não estarmos mais ou na presidência da República ou em uma prefeitura, por acaso, a juventude do Brasil não aceitará mais nenhum tipo de retrocesso em relação às políticas que já aconteceram ou estão acontecendo. Porque nós incorporamos no cenário político brasileiro as políticas públicas de juventude. E aí, desde 2005, quando o governo Lula criou o ProJovem, a Secretaria Nacional de Juventude, vinculada à Secretaria-Geral da Presidência da República e o Conselho Nacional de Juventude, e a partir daí fez com que os estados e municípios também tivessem os seus órgãos de gestão de políticas de juventude, sejam eles assessoria, que no nosso caso, na Prefeitura de Fortaleza, nós começamos com uma assessoria, né, no gabinete da prefeita, e a partir daí a política foi evoluindo até hoje termos uma coordenadoria com status de primeiro escalão, com o status de secretaria, que até então era o nosso companheiro Afonso Thiago e hoje a companheira Carla Elisa toca aquele barco. Então, com o PT, nós conseguimos fazer com que as políticas de juventude saíssem do discurso da sociedade civil, das demandas da sociedade civil, para a prática de gestão de governos populares. E hoje, esse modelo de política de juventude vem sendo disseminado por todo o Brasil. E Fortaleza é uma referência para o país e também para o Mercosul, que, como presidente do Conselho Nacional de Juventude, nós conseguimos fazer uma boa articulação de, a partir do Mercosul, construirmos uma agenda de integração, na América Latina, onde os demais países do Mercosul também pudessem, junto conosco, partilhar a experiência de política de juventude e, a partir daí, termos uma agenda comum, do Mercosul em relação às políticas de juventude. E Fortaleza é sempre tratado como uma referência para esse espaço, porque aqui nós conseguimos construir, apesar disso não estar dado como um nome, mas uma espécie de sistema municipal de juventude, que tem aí o órgão gestor das políticas, tem os equipamentos públicos que tratam dessas questões e tem as políticas que vão aí gerando assistência, que vão gerando oportunidades para os jovens. E nesse sentido nós estamos conseguindo em Fortaleza
fazer com que essas políticas sejam tratadas com prioridade pela gestão e que dessa maneira também os jovens possam estar tendo oportunidades de construir aí a ascensão social, de construir seu projeto de vida. Davi, eu queria aproveitar, né, dentro desse contexto, é claro que toda essa institucionalização, tanto pelo governo federal do PT, como o que nós estamos fazendo em Fortaleza, na gestão da prefeita Luiziane Lins, né, em relação, sobretudo, esse aspecto, colocar o jovem como protagonista dessa história, quer dizer, não é um mero apêndice, não é aquela política assistencialista, ao contrário, o jovem participando diretamente dos destinos da cidade, discutindo inclusive com acento, né, e que nós vamos fortalecer isso como candidato a vereador. O companheiro Elmano também tem esse compromisso, né, fortalecendo a presença do jovem nesses espaços de poder. Por isso é que a Coordenadoria de Juventude de Fortaleza tem assento no conjunto dos secretários, com status de secretário. E queria lembrar dois aspectos que aconteceu em Fortaleza, duas políticas interessantes em Fortaleza, né? A questão dos cucas. E eu me sinto assim, muito feliz, Davi, porque eu estive no centro dessas duas situações que eu vou me referir agora, que é a questão dos cucas, claro, que foi um projeto que foi desde o momento da campanha em 2004, que a companheira Luiziane Lins colocou como, né, compromisso de campanha, e logo no início, em 2005, a gente teve a felicidade, no caso eu como procurador-geral do município, de descobrir aquele espaço maravilhoso que era o antigo Clube de Regatas Barra do Ceará, e que tem uma simbologia muito grande, que era o clube da elite da cidade, na década de 30, 40, 50. Isso. Eu ainda cheguei aqui em Fortaleza em 74, ainda alcancei aquele Clube de Regatas Barra do Ceará como um dos grandes espaços da elite da cidade, e que foi transformado naquele espaço maravilhoso, o CUCA, né, da Regional 1, Centro de Cultura e Arte de Fortaleza, com todo espaço para que a juventude possa desenvolver ali os seus talentos. E a outra questão mais recente, que aí tem a ver com a pergunta, eu vou ler a primeira pergunta, que é para mim, aqui do nosso internauta, que é o seguinte: com sua experiência de 3 anos como secretário do Meio Ambiente, a Maria Clara, estudante ali do bairro Benfica, manda um abraço aí para a Maria Clara, como você percebe a visão da juventude em relação aos problemas ambientais em Fortaleza? Se há, de fato, um segmento da sociedade extremamente antenado e preocupado e agente de transformação, né, é exatamente a juventude com relação ao meio ambiente. E com algo que a minha experiência como secretário, né, pôde constatar, é que há um segmento muito importante na cidade, né, na juventude, majoritariamente jovem, que está começando a perceber que essa discussão do meio ambiente, ela não está dissociada da discussão da qualidade de vida do homem, do ser humano. Isso é importante porque muitas vezes alguns segmentos discutem meio ambiente numa visão muito atrasada, na minha visão. Quer dizer, uma discussão que às vezes faz com que a gente não perceba que no centro desse debate está também a questão da felicidade do homem, do ser humano. E aí eu me refiro à questão da sustentabilidade ambiental. Então, há vários movimentos da cidade, nós partilhamos de várias experiências, como, por exemplo, partilhamos do plano de manejo da Sabiaguaba, que foi feito democraticamente, com a forte presença da juventude, né? A questão da reciclagem, o fórum da Agenda 21, que a gente impulsionou fortemente enquanto secretário do Meio Ambiente, e ali estava a juventude inserida. Então, essa juventude, ela também começa a perceber de modo mais maduro, né, que de fato discutir a questão ambiental significa discutir sustentabilidade ambiental, significa compatibilizar as necessidades humanas, né, as demandas humanas por morar, por se vestir, por se alimentar, com respeito e com conservação e preservação do meio ambiente. Então, sem dúvida nenhuma, eu posso dizer, Maria Clara, mais objetivamente, que de fato essa questão ambiental é um foco muito forte na militância da juventude.